Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Os Últimos Profetas. Você que me acompanha já aqui no canal, muito obrigado, você que já é inscrito. Bom, pessoal, estamos chegando aí à marca de 200 inscritos, né, aqui no canal. Eu fico muito feliz com isso porque você tem dado credibilidade a esse canal, ao conteúdo que é postado aqui, né? As matérias que são postadas aqui, que é feito com muito carinho, é analisado com muito cuidado, muito carinho, cada estudo é feito com muito amor e carinho para você. O meu desejo é que você se sinta abençoado, em que você se aproxime mais de Deus com cada matéria que é postada aqui no canal. E você que não é inscrito, que não me conhece ainda, né? Eu sou o pastor Josué Aleph e vou ficar com você aqui com mais um conteúdo. Vou deixar para você mais um conteúdo aqui que vai trazer para você bênção. Vai trazer bênção para você, tá? Bom, pessoal, como muitos já sabem, eu faço parte, sou pastor presidente, juntamente com a minha esposa, a pastora Vanessa, do Ministério Apostólico Atos 2, e nós ainda não conseguimos um local, né, para que a gente possa dar continuidade ao nosso ministério. Eu vou deixar aí, você que quer abençoar essa obra, tá, pessoal? Você que tem interesse em abençoar esta obra, contribua com qualquer valor que você puder. Agora não ignore a voz, não ignore o toque do Espírito Santo no seu coração, tá bom? Pix vai estar na descrição aí embaixo e também estará na descrição deste vídeo. Como você viu aí, mudamos, né, o nosso painel do YouTube, no nosso canal, mudamos também aí a foto, né, do perfil do canal, como eu havia dito que mudaria, né, conforme o crescimento, né, do canal. Bom, pessoal, hoje eu vou falar, a matéria de hoje é muito importante. Eu vou falar sobre como um espírito maligno pode ser instalado no corpo humano e se fortalecer. Veja bem, como um espírito maligno pode ser instalado no corpo humano e se fortalecer, ok? Pessoal, nós, há um tempo atrás, eu deixei aqui uma matéria de um outro vídeo aí, você pode procurar lá na playlist Escola de Profetas, tá? Onde eu ensino que nós somos seres 100% espirituais, né? Somos um corpo que possuímos uma alma, que possuímos um espírito agora. Mas antes éramos um espírito que possuímos uma matéria corpórea espiritual. No Jardim do Éden, nós não éramos esse corpo, não tínhamos esse corpo. Essa natureza, ela foi transformada depois que Adão e Eva pecou. Você conhece a história lá no livro de Gênesis. Então, quando isso ocorreu, essa natureza aqui, que antes era uma natureza espiritual, lembrando que eu não estou falando do Espírito ainda, que foi dado como fôlego de vida ao homem. Então essa natureza aqui, ela era totalmente espiritual, ela não era dependente, né? E toda forma de necessidade é uma maldição. Vou repetir, toda forma de necessidade humana é uma maldição. O homem, ele não foi criado para sentir cansaço. O homem não foi criado para sentir fome. O homem não foi criado para trabalhar, ter esforço físico, ter muito cansaço. Aliás, ter cansaço, o homem não foi criado, tá, por Deus para sentir nenhum efeito pesado, doloso, penoso na sua natureza em si, na sua primeira criação. Tudo isso ocorreu após a queda de Adão e Eva. Não quero entrar nesses pormenores teológicos, porque isso aqui é uma matéria para um outro vídeo mais aprofundado aqui no canal.
Então, eu vou falar sobre como um espírito maligno pode ser instalado no corpo humano e se fortalecer através disso. Vamos lá. A preguiça pela leitura da Bíblia é um câncer nas igrejas e na vida de muitos jovens e pais que têm sede de autoridade espiritual. Nenhuma autoridade na sua vida será instalado até que você tenha alguma informação. Somos tão preguiçosos quanto é sobre ler a Bíblia e queremos o poder espiritual. Deus não confia autoridade para quem não tem intimidade com Ele. Bom, o que eu costumo sempre ensinar, meus irmãos, eu faço aqui uma reflexão. Eu deixo aqui uma reflexão para você. E ao mesmo tempo uma pergunta. Quem é aqui que deixa um estranho entrar na sua casa? Quem aqui convida um estranho para sentar na mesa de casa com toda a sua família? E quem aqui permite que seus filhos convivam com pessoas estranhas? Você não sabe a procedência, você não sabe qual é a relação que essa pessoa estranha possa ter com outras pessoas, você não sabe se essa pessoa é uma pessoa de má índole. Então, o que eu quero dizer, amados? Deus é a mesma coisa. Como que Deus vai permitir entrar na sua morada quem Ele não conhece? Como que Deus vai permitir um estranho conhecer mistérios profundos a respeito do reino sem ele conhecer o dono do reino, sem ele conhecer o rei? Entende? Então nós estamos vivendo uma geração em que ela está acostumada a coisas prontas. Uma geração que não para meditar na palavra. Uma geração que se tornou dependente, necessitada de ter alguém que esteja à frente, lhe guiando, dizendo a todo momento o que deve se fazer. Como na verdade o próprio Deus ele ensina, alcançamos e prossigamos em conhecer a Deus. Os próprios apóstolos ensinam isso. Durante muitos anos, muitos cristãos são instruídos em como se deve orar, jejuar, mas não são ensinados em como devem alimentar de informação bíblica o seu espírito. Então você passa 70 anos na igreja. Você é treinado a entrar em campanha. Você ouve mensagens, pregação de campanha, que você precisa entrar em determinadas campanhas. Amém. Ok. Você é treinado sobre diversos temas na Bíblia. Porém, você não é treinado a alimentar o seu espírito. E como é que você alimenta o seu espírito? Através da leitura da palavra. Através da leitura da palavra, você alimenta o seu espírito. A oração ou jejum é um meio estratégico para que um espírito seja instalado no ser humano. Seja um espírito maligno ou um espírito de Deus. Mas como assim? Eu vou explicar. Isso é uma vida de palavra que vai fazer distinção desses espíritos. Mas a oração ou jejum é um meio para o fortalecimento do seu espírito. O que significa isso aqui? Veja bem. Durante muitos anos, muitos cristãos são instruídos em como deve orar. Aí a outra parte diz assim: a oração e o jejum é um meio estratégico para que um espírito seja instalado no ser humano, seja um espírito maligno ou espírito de Deus. A oração e o jejum é o espírito. Como assim, pastor? Eu vou explicar para você. Existem pessoas que não sabem orar.
Existem pessoas também que não sabem jejuar de forma correta. A maneira de como você jejua pode alimentar um espírito maligno na sua vida. A maneira de como você orar pode alimentar um espírito na sua vida. Eu vou explicar mais adiante. Veja bem, de que maneira isso pode acontecer? Primeiro, a ignorância. Veja que tem pessoas que oram, mas não saem do lugar. Tem pessoas que jejuam, vão para monte, entram em campanha, vão para monte, vão para congressos, mas quando voltam para casa, a vida continua a mesma. Estão fazendo jejum de forma errada. Estão orando de forma errada. E isso alimenta demônios. Que isso, pastor? Sim. Se você não sabia, está sabendo agora. Primeiro, a ignorância. Se você está jejuando por ignorância, e se suas orações não estão de acordo com a palavra de Deus, se você jejua e ora e não se alimenta pela palavra de Deus, se o jejum está fora dos padrões de Deus e a sua vontade, esse jejum é um componente para fortalecer um demônio. E isso vira encantamento. E essa prática fortalece a presença de um demônio em sua vida. O demônio presente vai se alimentar de oração e jejum errado. Ou seja, vira um sincronismo. Ao invés de haver transformação, ao invés de haver mudança, aquilo ali vira um vício. Você se torna dependente da necessidade da oração por causa de um motivo. Entende? A autoridade da palavra. 2. Fortalecer um demônio quando orar e jejuar sem um versículo para suportar o seu jejum. Você precisa fortalecer o seu jejum obtendo autoridade através da palavra de Deus. Do contrário, você vai continuar alimentando esses demônios. E eu vou dizer para você quais demônios são no final. Por isso, no dia em que vocês perceberem e entenderem o que é um processo de opressão demoníaca, você já estará muito fortalecido por meio de oração e jejum feitos na ignorância. Você estará completamente amarrado a opressões demoníacas por meio de jejuns errados e orações erradas. Eu conheço pessoas hoje que estão jejuando, que estão indo para monte, mas com intenções erradas, com propósitos errados, fazendo de maneira errada. Estão alimentando demônios na própria vida. E pode reparar, não saem do lugar. A vida não muda. Não há transformação na vida dessas pessoas. Repare como é que é a existência de vida delas. Repare como é que é a existência da sua vida, que você jejua, ora, jejua, ora, jejua, ora, e parece que Deus não está te ouvindo. Você está fazendo isso de forma errada. E eu vou dizer para você quais tipos de demônios são alimentados quando você faz isso de forma errada. Distração. Uma das maiores formas de fortalecer um demônio em sua vida é quando você não tem prazer na palavra. Você precisa se enrolar, você precisa se fortalecer através da palavra. Precisa gostar de ler a Bíblia.
Muitos cristãos que buscam autoridade espiritual em oração e jejum são fracos na leitura, não gostam de ler a Bíblia. Não é verdade? Você não fica forte porque você parou de se alimentar na carne e no espírito com coisas da carne. Você fica forte espiritualmente porque você está se alimentando espiritualmente de algo para o espírito e no espírito, amado. Entende? Então você não fica forte quando você se abstém apenas de coisas da carne. Não, você fica forte quando você se alimenta no espírito das coisas do espírito. E eu disse que, eu ensino que todo contato que Deus faz com o homem sempre será no espírito, nunca será na carne. Toda relação que Deus tiver com o homem nunca será aqui, na carne. Sempre será no espírito. Toda revelação que Deus der a você, toda manifestação de Deus nunca será na carne. Ela será visível para fortalecer e aumentar a fé. Agora, no espírito, ela será sempre relacional, porque quando Deus ele fala com o homem, ele sempre busca relacionamento, ele sempre busca relacionar-se com a sua criação. No livro de Gênesis, você vai ver isso, que quando Deus descia, na viração do dia, lá no Jardim do Éden, Deus falava com Adão. Como é que Deus falava com Adão? Não era audivelmente. Deus falava com Adão pelo Espírito. Tanto que o texto vai dizer, e ouviu Adão a voz de Deus e temeu. Ora, se ele ouvia a voz de Deus constantemente quando Deus descia no jardim para falar com ele, ele não temia. Então por que agora ele temeu quando ouviu a voz de Deus? Por quê? Porque quando ele ouvia a voz de Deus no Espírito, ele estava acostumado a ter esse relacionamento com Deus através do Espírito, porque ele ouvia Deus falar com ele no Espírito. Não havia a necessidade de Deus falar audivelmente como vocês estão ouvindo aqui agora. Quando quebrou-se o elo do ciclo, da aliança, da santidade, do que é puro entre o espírito do homem e o próprio Criador, o que aconteceu? Ele não sabia o que era ouvir a voz de Deus de forma carnal, no ouvido, aqui como vocês estão me ouvindo. E aí o que acontece? Ele se assusta com aquela voz e se esconde, temendo aquela voz, porque ele não identifica aquela voz. Tanto que o texto vai dizer, ouvindo Adão a voz de Deus. Ou seja, ele não conhecia a voz de Deus de forma natural. Ele só conhecia a voz de Deus porque ele se relacionava com Deus através do Espírito. Entende, amados? Esse grande mistério. Então, Deus sempre busca relacionar-se com a sua criação de forma íntima. E o jejum espiritual, ele ajuda, ele fortalece seu espírito. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ensina a orar, porque não sabemos orar como convém. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, amados, guarde esse estudo, anote, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo e eu vou falar para você quais são os espíritos demoníacos que são fortalecidos quando você ora de forma errada e quando você jejua de forma errada. Espíritos de frustração, espíritos de decepção, espíritos de desapontamento, espírito de apostasia. Esses espíritos dentro de você são alimentados quando você ora de forma errada, quando você jejua de forma errada. O jejum ele precisa ser alimentado e acompanhado com a meditação da palavra de Deus. O jejum ele precisa ser acompanhado e alimentado através do louvor. Cante a palavra de Deus.
Existem vários cantores aí, ministradores, que têm belos louvores, que cantam a palavra de Deus. Pastor Antônio Cirilo, por exemplo. Os belos hinos da harpa. Os mais belos hinos, poesias, foram escritos em tribulação. Olha que coisa linda, amados. Experimente. Experimente separar um tempo para Deus enquanto você estiver em jejum e cante esses hinos da harpa, cante esses louvores que são extraídos de dentro da palavra de Deus. E você verá o que Deus vai fazer com você. Você verá. E você verá Deus de braços abertos te esperando, dizendo: vem, entre, porque a morada já estava preparada para você. Então, queridos, guarde, compartilhe esse material que é extremamente importante. Comente, diga o que você acha, a sua opinião é muito importante para mim. Sobretudo, deixe o seu like, tá bom? Deus abençoe você mais uma vez. Até o próximo encontro. Um beijo no seu coração, paz e prosperidade.